Olá, queridos irmãos e irmãs, paz seja convosco, que novamente é o irmão José Luiz. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a nossa reflexão nesse dia. Estou aqui no livro de Lucas, lá no capítulo 17, no versículo 20, que nos diz assim: Jesus, ao ser interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, ele assim respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, ele está aqui ou ele está ali, porque o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Amados, eu acredito que essa palavra, esse ensinamento de Jesus, ele é muito pertinente para os nossos dias, principalmente nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia, em que estamos impedidos de nos reunirmos nas nossas igrejas. Quando os judeus aqui questionavam a Jesus sobre a vinda do reino de Deus, eles tinham a expectativa de um reino material. Aquele povo estava já há um bom tempo cativo de Roma, e eles esperavam então um Messias que viria e novamente assumisse o trono. Todavia, Jesus aqui, quebrando toda expectativa, ele inaugura um novo entendimento com relação ao reino de Deus. E ele diz que nesse novo tempo, o reino de Deus ele seria essencialmente espiritual, que o reino de Deus ele não viria com exibição externa, o reino de Deus não teria de forma alguma aparência visível. E isso aqui, amados, eu entendo que cabe muito bem para os nossos dias, pois nesse período, então, como eu havia dito, que estamos impedidos de frequentarmos os templos, as nossas reuniões, as nossas células. Muitas pessoas têm se questionado, poxa, como fazer então agora para cultuarmos a Deus? Vejam que nós temos ao longo do tempo adquirido uma prática que ela não é segundo a palavra de Deus, que é de lugarizar as coisas do Senhor. Lugarizar no sentido de você estabelecer tempo e espaço para a manifestação de Deus. Pessoas que dizem, olha, o reino de Deus, ele se manifesta aos domingos, lá no endereço tal. O reino de Deus, ele acontece lá no dia tal, no horário tal. Todavia, Jesus, ele vem e nos mostra que, embora seja tão importante as nossas reuniões presenciais, isso não é fundamental para que vivamos o reino de Deus. Porque o reino de Deus, amados, nesse novo tempo, ele se manifesta então no interior de cada um de nós. O reino de Deus, ele se manifesta de forma silenciosa, invisível aos olhos humanos. O reino de Deus, de modo algum, ele está restrito a limites geográficos. O reino de Deus, ele não se comporta em um horário determinado. O reino de Deus, amados, ele se encontra hoje no coração de todo aquele que realmente reconhece Jesus como seu Senhor. O reino de Deus, então, ele se desenvolve no interior de cada um. É muito importante, não tenho dúvida, que as nossas reuniões presenciais, todavia, elas não são a base do reino de Deus, porque o reino de Deus, ele está constituído no interior de cada um de nós. Se voltarmos às nossas reuniões presenciais, vai ser uma bênção, com certeza. Mas enquanto isso não for possível, nada é impedimento para que vivamos o reino de Deus. Amém? Que essa palavra possa ficar no seu coração, que nessa quarta-feira você possa então permitir que o reino de Deus viva em cada um de vocês. Abraço, que Deus os abençoe.